Vou aproveitar aqui esse tempo para falar de dois assuntos também que eu acho muito relevantes. Um é a questão das enchentes, porque eu não tive condição de falar desse tema desde as enchentes que deu aqui na cidade de São Paulo, e não só na cidade de São Paulo, né? Atingiu principalmente aqui o grande ABC. E vi um pouco aqui as posições de alguns vereadores. Claro, o pessoal da base tentando justificar pela quantidade de chuva, que foi bem além do limite, e outros querendo só colocar a culpa nas autoridades, ou seja, no governador e no prefeito. Eu parto do princípio que, realmente, nós tivemos uma chuva excessiva, que mesmo que você tivesse tomado algumas providências ou investimentos, algum tipo de dificuldade essas cidades iriam passar. Isso é óbvio que a quantidade de chuva que caiu foi muito grande. Mas justificar também que toda essa calamidade que aconteceu simplesmente é por causa que a chuva aumentou, como se a cidade não tem planejamento. Ou seja, mesmo aqui, quando a gente vota o orçamento da cidade e a gente coloca uma quantidade considerável de recursos públicos para a gente conseguir combater as enchentes na cidade de São Paulo. E aí os prefeitos, como o João Dória e o Bruno Covas agora, pegam esses recursos e acabam transferindo os recursos para outro lugar, não tem como não responsabilizá-los também. Porque aí sim, aí são decisões políticas tomadas. Aí sim, aí fala assim, olha, vou tirar o dinheiro do recurso da enchente para colocar em outro lugar, como também o Dória e agora o Bruno Covas têm tirado o dinheiro dos corredores de ônibus para colocar em outros lugares. O Dória tirou para colocar em recapeamento na cidade de São Paulo. E o Bruno Covas está tirando o dinheiro dos corredores de ônibus para colocar no Autódromo de Interlagos, inclusive, um aparelho que vai ser privatizado. Então, essas coisas são, sim, decisões políticas e que atendem determinados interesses, porque se vai ser privatizado, para que fazer mais investimento, por exemplo, no autódromo, né? E aí são decisões que vai favorecer determinados setores da sociedade, e vamos falar a verdade, os setores mais abastados, que vão fazer negócio com esses equipamentos, e você sim está colocando o lado mais vulnerável da cidade em uma situação difícil, porque aí não tem dinheiro direito para manutenção, lá para a limpeza da Boca de Lobo, ou para fazer piscinões, ou para fazer qualquer outra obra que ajude a atenuar as enchentes na cidade de São Paulo. Então, por conta disso, inclusive, nós hoje estamos entrando com uma representação no Ministério Público, né, contra o governador e o prefeito da cidade de São Paulo, que a gente consegue provar por A mais B dos remanejamentos que eles estão fazendo no orçamento, tirando dinheiro que poderiam atenuar as enchentes, tanto na cidade de São Paulo como no estado de São Paulo, estão colocando em coisas que nós achamos que não tem tanta necessidade assim. Até porque, como eu lamentei a morte das crianças, comunidade escolar, lá em Suzano, também tem que lamentar a morte aqui, que teve várias mortes por conta da enchente. Então, não é possível que o governo tire dinheiro de investimento para atenuar as enchentes na cidade de São Paulo, e isso acaba causando mortes e, assim, não tem responsabilidade, como se isso simplesmente fosse uma fatalidade. Não. Na hora que se tira dinheiro e põe em outro lugar, foi decisões políticas, e essas questões foram sendo construídas ao longo do tempo. E vamos falar, não foi só esses governos que tiraram dinheiro da prevenção aí, contra as enchentes. Quer dizer, outros governos assim fizeram. Então, essas responsabilidades têm que ser assumidas pelos governos, né? Eu, por exemplo, na minha região, tem um córrego que não é nem responsabilidade do município, é um córrego de responsabilidade do Estado, que ele está na divisa ali de São Paulo e Santo André, que é o córrego Oratório. Lá teve um movimento de enchente, um movimento contra as enchentes
muito forte na região e conseguiu tirar um plano de ação do DAE, que é o órgão responsável, né, pelos córregos, vou falar assim, interestaduais, né, que fazem divisa, mais que do município, eles que colocaram um plano de construção de 7 piscinões. Eles construíram só 2 e tem mais que 10 anos, mais ou menos, que não constrói o terceiro, abandonaram o projeto, e agora foi uma das regiões mais castigadas pelas cheias, pela chuva. Então, na hora que o DAE, ele mesmo, não é a sociedade, não, quem fez o plano foi o DAE. E ele mesmo não cumpre nem 30% do direito da sua meta que ele mesmo estipulou como um plano. E aí, o que nós fizemos? Depois que nós ganhamos o mandato, que já tem 6 anos, nós fomos várias vezes com a comunidade lá conversar no DAE, e eles sempre falando que não tem verba, que vai ver para o ano que vem. De tanto a sociedade ser enrolado e a gente também, a gente acabou entrando no Ministério Público e a promotora fez uma reunião bem representativa, né, com o secretário da Habitação, porque também envolve moradias na beira lá do córrego, chamando o DAE, né, chamando a gente, chamando inclusive a Sabesp, porque passa a Petrobras, porque passa os dutos da Petrobras do lado daquele córrego, colocou todos os agentes e tentou dar uma solução. E o DAE, que tinha se responsabilizado e se comprometido em fazer uma limpeza emergencial lá do córrego, até agora não fez. Quer dizer, e na hora que as pessoas lá perdem seus móveis ou até podem perder suas vidas, quer dizer, o poder público está sabendo do que está acontecendo, porque foram avisados pela sociedade, foram avisados pelo nosso mandato, foi avisado pelo Ministério Público, e não tomam atitude nenhuma. E depois acontecem as coisas, depois vai falar, não, é uma fatalidade. Não, não é uma fatalidade. Isso aí é falta de planejamento, né? Isso aí é pegar o recurso público que o povo mais precisa e coloca em outros lugares. É isso que está acontecendo. Então, não adianta o governo também vir aqui querer se eximir e falar agora que é culpado é o São Pedro, porque simplesmente choveu mais do que a média, né, naquele mês. Não, choveu mais que a média. Mas aqui o próprio Natalini vem colocando aqui a questão que o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, né? A falta de cuidado está mudando bastante o clima, não só na cidade de São Paulo, mas no mundo inteiro. Então, cada vez mais nós vamos ter vento forte, cada vez mais vamos ter pancada de chuva forte por conta das mudanças climáticas, por conta de tanta poluição aqui. Quer dizer, então, assim, os governos têm que se preparar para isso, porque isso é o que está acontecendo. Então, assim, os cientistas estão falando que essas mudanças climáticas, por conta da falta de cuidado com o meio ambiente, vai acontecer e cada vez vai acontecer pior. Então, quer dizer, simplesmente agora vai colocar culpa nas questões. Então, isso é uma coisa que eu acho que não dá para engolir. O governo Dória, né, do Estado, e o governo Bruno Covas aqui tem responsabilidade e não pode tirar o dinheiro do orçamento e tem que fazer as obras necessárias. Se vai resolver tudo, eu não sei, mas com certeza, se já fazer a parte deles, com certeza vai atenuar bastante o problema.